Momento esportivo. Oferecimento. Carine Lessa Confecções. Pensou em uniformes? Lembrou Carine Lessa. Max Min Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. Momento esportivo, 11 anos no ar, 11 anos dedicado ao esporte local e regional. Estamos na quarentena, estamos gravando aqui da minha residência e o Momento Esportivo está no ar com as seguintes manchetes. Dr. Michel Dias, médico ortopedista de Montes Claros, é o convidado do Momento Esportivo. Ele vai falar tudo sobre os cuidados que você precisa ter nesse período de pandemia do coronavírus. E mais, Jomar Almeida, fisioterapeuta de Montes Claros, também é o nosso convidado. Ele vai passar todas as informações e exercícios para você fazer em casa durante o período da pandemia. Essas e outras notícias, agora no nosso Momento Esportivo. Neste bloco nós vamos bater um papo com o fisioterapeuta Dr. Jomar Almeida, fisioterapeuta, professor universitário de 2 faculdades em Montes Claros, é fisioterapeuta do Montes Claros, do América Vôlei, do Funorte e vários outros. Foi, né? E continua sendo eternamente. Vamos lá conferir as dicas de exercícios e dicas, cuidados que você precisa ter com o Dr. Jomar Almeida. Oi a todos que estão assistindo. Queria agradecer ao convite de Rubens, o programa Momento Esportivo. É um prazer estar de novo aqui presente, Rubens, e para falar de um momento muito difícil, que é esse que está sendo a pandemia do Covid-19, do coronavírus. Primeiro é bom contar minha história, até para saber por que é interessante eu falar um pouquinho de atividade física aqui. Eu sou formado em fisioterapia pelas faculdades de fisioterapia de Patrocínio, formei em 94. Já em 95, 96, eu fiz minha primeira especialização em fisioterapia desportiva e cardiovascular. Por que eu fui para essa área? Durante a faculdade, eu já ajudava um professor no atendimento do time Clube Atlético Patrocinense. E lá eu comecei a me envolver com o esporte dentro da fisioterapia, o que eu achei uma coisa muito legal. De lá para cá, depois que eu formei, em 95, já formado, Zezé Campos, que era presidente do Ateneu, me chamou para trabalhar no Ateneu. E eu fiquei 2 anos no Ateneu, 95 e 96. Foi 2 temporadas incríveis, convivendo com grandes jogadores. Já em 97, eu terminei minha especialização, foi em 97, 98, essa especialização em fisioterapia desportiva e cardiovascular. Depois, continuei atendendo minha clínica e atendendo nessa área desportiva nos times aqui de Montes Claros, tanto atendendo os atletas da praça, e mais, já em 2000 e pouco, 2003, eu fui convidado pela Funorte para ser coordenador de curso, do curso de fisioterapia lá na faculdade. Para entrar na faculdade e ser coordenador, eu precisava do mestrado. Aí eu me envolvi em fazer o mestrado, e o mestrado que eu mais adaptei a mim foi em avaliação das atividades físicas, voltada para a área do desporto, que eu fiz na Europa. Daí para cá eu fui fisioterapeuta do Funorte, futebol, fui fisioterapeuta da equipe de vôlei, inclusive vice-campeã brasileira, onde eu estou sempre engregado nessa área desportiva. Hoje eu ainda sou professor universitário e continuo atendendo na clínica Reabilitar, onde que é meu porto seguro, onde que eu faço os atendimentos na área desportiva. Mas voltando para essa tensão que a gente está vivendo hoje, eu acho que primeiro a gente tem que ter consciência do que fazer na hora de sair de casa e ter que sair de casa. Eu, como profissional da área da saúde, me vejo na obrigação de ter que falar algumas coisas. É importante a gente nos proteger e proteger também o próximo, né? A gente sempre pensar não só na gente, mas pensar em toda a nossa família e nos próximos também. Então, o que é interessante na hora que a gente sair de casa? Sempre que possível usar máscara, sempre que possível usar máscara, para a gente não ter que ficar tendo tanto medo de falar com as pessoas, para estar mais próximo, tá? E evitar sempre de estar pondo a mão na boca, pondo a mão nos olhos, e se for ter que tossir, espirrar ou fazer isso, sempre cobrir a boca e o nariz, mas não com a mão, tentar cobrir com o braço e o cotovelo. Acho que esses cuidados são fundamentais. Mas o principal cuidado
lembrando que o coronavírus é um vírus e pega igual o vírus da gripe, o principal cuidado que a gente tem que ter é em lavar a mão e higienizar sempre. Sempre tem que lavar a mão e higienizar ela. Essa lavada de mão tem que durar no mínimo 40 segundos, tá? Aí tá, saí, fui pra rua, resolvi meus problemas, voltei para casa, voltei pro meu isolamento, o que eu tenho que fazer? Tirar o sapato fora de casa, tirar essa roupa, tomar um banho e vestir uma nova roupa para não impregnar o ambiente de casa. Esse é o ideal para a gente fazer se vai estar se locomovendo fora de casa. Tranquilo? Agora, já que a gente está em isolamento social e esse isolamento físico e social, o que a gente tem que fazer? O maior inimigo do ser humano hoje é ficar sem fazer movimento, ficar inativo. O que seria inatividade? Para a gente entender inatividade, primeiro a gente tem que entender o que é atividade física. Atividade física ou atividade é qualquer tipo de movimento que a gente faz, que o gasto energético é maior que a gente está em repouso. Então, se eu levanto e vou trabalhar, isso é uma atividade. Se eu faço ou vou fazer um serviço de casa, isso é uma atividade, mas não é uma atividade física. O que diferencia essa atividade laboral, esse tipo de atividade física do exercício físico? A atividade física, o exercício físico, já é uma atividade planejada, que eu tenho um objetivo, onde o objetivo dessa atividade que eu esteja fazendo tem que ter 3 princípios. Primeiro, ele vai ser bom para minha saúde. Segundo, ele pode ser bom para o meu condicionamento físico. E terceiro, ele vai melhorar minha performance. Se essa atividade que eu faço atinge um desses 3 objetivos ou mais de um, isso é considerado exercício físico. E quando a gente está em casa, a gente acaba fazendo atividades que não atingem esses 3 objetivos. Então a gente passa a ser sedentário, e sedentário de atividade física direcionada. E o corpo da gente depende dessa atividade. Ele pede essa atividade. Nosso maior inimigo hoje, como que eu falei, é o sedentarismo. O sedentarismo nos deixa predispostos a várias patologias. Patologias não transmissíveis, como hipertensão, obesidade, diabetes, doenças coronarianas e cardiovasculares. O que a gente tem que fazer então? A gente tem que estar em movimentos direcionados e calculados. Quais seriam esses melhores movimentos? Olha que eu falei a primeira parte de doenças não transmissíveis, que afeta meu sistema cardiorrespiratório como todo e circulatório. Aí esse tipo de atividade orientada tinha que ser uma atividade onde aumenta a minha frequência cardíaca, que a gente chama de atividade aeróbica, onde a gente usa o oxigênio como base para distribuir todos os nutrientes para o corpo. Esse tipo de atividade é tão interessante que ajuda na produção de certas substâncias no cérebro que a gente chama de beta-bloqueadores, como endorfina. Além de ajudar nessas patologias, evita que a gente tenha doenças psicossomáticas, como fibromialgia, como ansiedade, depressão, estresse. Então, fazer atividade aeróbica é de extrema importância. E qual que seria a atividade aeróbica? O que eu acabei de falar com vocês, que aumenta a frequência cardíaca. Uma caminhada, uma corridinha, um polichinelo, uma pedalada. E a gente consegue fazer isso principalmente se tiver equipamentos em casa, uma bicicleta ergométrica, esteira, ou se não tiver, existe vários tipos de exercício que a gente pode fazer, igual polichinelo, caminhar dentro de casa, dar uma corridinha no corredor, subir e descer escadas. Isso são atividades aeróbicas. Da gente fazer no mínimo, onde a Organização Mundial da Saúde fala que a atividade aeróbica, para produzir esse nível de satisfação do que a gente quer, tem que ser no mínimo meia hora por dia. Mas essa meia hora, olha que legal, não precisa ser meia hora seguida. Pode ser dividido de 10 minutos, depois 10, depois 10. A gente pode fazer de manhã, tarde e noite. E olha que legal, mais ainda, a gente está falando da atividade aeróbica, mas não deixa de ser importante também eu pensar no meu sistema músculo-esquelético e articular. Como assim? Se eu ficar parado demais e não fazer atividades, eu vou começar a ter atrofia muscular e perda de força. Então, além da atividade aeróbica, a atividade anaeróbica também é importante. Não vai trabalhar meu sistema cardiorrespiratório, mas vai trabalhar minha massa muscular e minhas articulações. Então, como que a gente pode fazer para ficar um exercício ideal? A gente começar fazendo um aquecimento com atividade aeróbica que dure no mínimo de 10 minutos,
para ter esse ganho que a gente falou que é importante. Depois dessa atividade aeróbica, a gente começar a fazer exercícios para massa muscular. Aí você vai falar assim, Gilmar, mas eu não tenho uma academia em casa. A gente tem várias coisas que podem nos ajudar a fazer esses exercícios em casa. Eu vou passar para vocês alguns exercícios que a gente pode fazer que vai trabalhar a musculatura básica da gente para nos manter em pé. A musculatura estabilizadora e antigravitacional do corpo. São exercícios fáceis que a gente pode fazer e qualquer pessoa pode fazer. Tranquilo? Vou estar mostrando para vocês agora. Vamos lá, relembrando. Vamos começar o exercício, mas aqui a gente já fez os 10 minutos de aquecimento de atividade aeróbica. Pode ser subir e descer escada, pode ser caminhada, pode ser uma corridinha, desde que dure 10 minutos. Polichinelo, tudo bem? Então vamos lá, fizemos um aquecimento, agora nós vamos para os exercícios que a gente chama de core, para trabalhar essa musculatura estabilizadora da coluna e do corpo, que é o eixo do corpo, tá? Vamos lá, primeiro exercício que a gente vai fazer é um exercício que a gente chama de retroversão pélvica. Eu vou pegar meu quadril e levantar ele assim, chegar e contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Volto. De novo. 1, 2, 3, 4, 5. Volto. Até inteirar 10 vezes. Deu 10 vezes, a gente faz um pequeno descanso. Esse exercício a gente vai fazer 3 vezes, contando até 5, 10 vezes, hein? 3 vezes de 10. Próximo exercício. Nós aprendemos o exercício na parede que era retroversão pélvica. Fazer isso, contar até 5 e voltar. Agora a gente vai fazer, além de travar aqui, fazer a retroversão, nós vamos elevar fazendo uma ponte. Ó, e conta. 1, 2, 3, 4, 5. Volto, destravo o corpo. Faço de novo, travo, levanto, conta até assim. 1, 2, 3, 4, 5. Volto, destravo. Isso tem que ser também 3 vezes de 10. Próximo exercício. A gente trava, nós vamos trabalhar o abdômen agora. A gente trava, põe a mão ao peito, coluna cervical retinha, fixo meu olhar no ponto e elevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nós vamos fazer 3 séries de 20. Isso é para iniciante, tá? A partir do momento que a gente vai evoluindo, a gente pode aumentar a quantidade abdominal. Mas o interessante é 3 de 20 no mínimo. Para finalizar nossos exercícios de fortalecimento, a gente vai fazer um exercício que é mais puxado um pouquinho. A gente chama de prancha. Estico as pernas, fico em cima do cotovelo, travo minha coluna e vou ficar aqui durante 30 segundos, tá? Na hora que eu ficar os 30 segundos, deu os 30 segundos, eu paro, volto à posição, descanso e vamos fazer 3 vezes de 30 segundos. Galera, toda vez que a gente faz uma atividade física, o interessante após a atividade física, a gente fazer um trabalho de flexibilidade para realinhar as fibras musculares. A gente trabalhou essa musculatura estabilizadora da coluna, então a gente vai fazer exercícios para alongar a parte da coluna, tá? Nós vamos fazer uma sériezinha de 3 exercícios de alongamento que alonga essa região, tudo bem? Que eu vou demonstrar para vocês. Lembrando o seguinte, todo alongamento ele tem que ser no mínimo 3 vezes de 20 segundos de permanência. Então nós vamos fazer 3 vezes cada exercício, permanecendo 20 segundos nele cada vez. Deitado, de barriga para cima, vou pegar com as 2 mãos, abraçar atrás do joelho, puxar a perna até o peito e contar 20 segundos. Terminei com essa perna, faço com a outra. Vamos repetir mais 2 vezes. Lembra que é 3 séries de 20 segundos. Terminamos o exercício de puxar uma perna, puxar a outra, nós vamos fazer agora puxando as 2 pernas. Puxo as 2 pernas, mão atrás do joelho, puxo e conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Repito, 3 vezes. Próximo exercício. Ajoelhado, a gente senta no calcanhar, vai indo com a mão lá na frente, como se fosse pegar um objeto lá na frente, abaixa a cabeça, chegou no máximo, conta os 20 segundos. Repete 3 vezes. Aí, galera, espero que vocês tenham gostado desses toques que eu dei. Fazer atividade aeróbica, fazer atividade anaeróbica, nem que seja o mínimo, é interessante nesse período que a gente está em isolamento, tá? Não pode ficar parado. Vamos estar sempre em movimento. O movimento é o segredo da saúde e que evita o sedentarismo, tá? Espero que vocês façam esses exercícios posturais com atividade aeróbica associada. Lembrando, no mínimo de 10 minutos, 3 vezes ao dia as atividades aeróbicas para dar meia hora, segundo a Organização Mundial da Saúde. Rubão, obrigado por essa oportunidade de novo. Espero que tenha sido engrandecedor para quem esteja vendo e para a gente. Gente, cuidado, vamos lá, vamos tomar conta da gente e do nosso irmão. Um abraço. Muito obrigado, viu, Jomar? Meu amigo Jomar, muito obrigado pela atenção e pelo seu profissionalismo. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.